Eu acho que a ARI tem um estatuto muito robusto, e condizente com o espírito que a ARI, como congregação, deve ter, de uma congregação participativa, igualitária e com as decisões pulverizadas nas diversas comissões. Na prática, evidentemente, isso nem sempre acontece como deveria, e cabe ao conselho diretor fazer com que essa promoção aconteça. Mas por que eu digo que é uma estrutura robusta? Até o final dos anos 80, eu não participei dessa época ainda da gestão da área, mas a área tinha um modelo tradicional de um conselho deliberativo e uma diretoria executiva. E como acontece em muitas instituições, havia um descompasso, tanto entre tempos como entre decisões. Quando a diretoria apresentava para o conselho, já tinha passado um tempo. Na época, o Jorge Roth, Zerchrono Livraha, era o presidente da área, e ele trouxe um conceito das congregações americanas, principalmente reformistas, de ter uma gestão unicameral, em que o próprio conselho seria um conselho diretor, como é hoje, e que teria as várias comissões e um comitê executivo para as ações do dia a dia. Isso, ao longo desses 30 anos, funcionou mais aderente a esse modelo, às vezes menos aderente a esse modelo, mantendo um estilo de diretoria, que não é bom, porque a vitalidade de uma congregação é as pessoas participarem nas decisões, participarem das diversas comissões e para na verdade, o conselho diretor, os assuntos já debatidos, mas aqueles que são mais estratégicos para serem debatidos no conselho e votados, e acompanhar os diversos programas. Bem, o que acontece? Esse sistema também era interessante porque a gestão do executivo, principalmente da presidência, sempre foi de 2 anos, com mais uma renovação de mais 2 anos, o que é saudável para ninguém se perpetuar no cargo, né, ou nos cargos. Mas o que era interessante que havia o conselheiro se elegia por 3 anos, e a cada ano se renovava um terço do conselho. Isso em 2016 acabou mudando por razões operacionais, passou a ser muda a cada 2 anos. Eu participei, na verdade, eu fui o presidente da comissão de estatuto, que fez a maior reforma do estatuto depois dessa do final da década de 80, em 2009. Na gestão da Evelyn, ela me convidou, fizemos uma comissão, participou o Redensky, o Coronel Lebrahá, o Mário Mannheimer, que já tinha sido presidente do Conselho Deliberativo da ARI, Zé Coronel Lebrahá. E esse estatuto ele teve uma importância também muito grande, porque foi na época que a gente teve a adequar o Estatuto da ARI ao novo Código Civil da época, no início dos anos 2000. Então é isso, eu acho que o Estatuto ele define muito bem quais são as regras de como a área deve funcionar. Eu não acho que é um tema finalizado, eu acho que as instituições, de tempos em tempos, devem rever o seu estatuto e outros regimentos. Nós fizemos isso até recentemente no regimento eleitoral, em razão das eleições que passaram a ser digitais. Ah, Possivelmente, algumas mudanças seriam interessantes, até porque as coisas mudam. E a gente tem um dado aqui que é pouco visível ainda, que é a questão da Covid.
A Covid é um divisor de águas aí em todos os segmentos da sociedade. Em algum momento, isso vai ter um impacto em que também possa ter alguma consequência no estatuto. Cabe aos conselheiros, primeiro, conhecer o estatuto. Tem que ler o estatuto, isso aqui não é uma leitura que você faz uma vez, você compreende, você precisa ler, e exigir que o estatuto seja cumprido. Pô. É na primeira reunião que se indica os diretores, que têm que ser referendados pelo conselho, que vão ocupar o comitê executivo. No estatuto está descrito uma série de comissões, e essas comissões têm que ser populadas. Agora, o mais importante é que decisões estratégicas, e eu não quero citar aqui exemplos, mas que mude questões estratégicas da área, não podem vir prontas para o Conselho. Isso tem que ser debatido no Conselho, é ideal até que se faça eventualmente uma, uma comissão para debater e aprofundar isso. E se vem pronto o Conselho, algumas decisões que não deveriam vir, cabe ao Conselho não permitir que isso aconteça. Não é fácil, não estou dizendo que seja uma coisa fácil. Mas esse é o papel do Conselho, a liderança da área é do Conselho. Claro que tem um presidente que vai propor o norte, mas os temas têm que ser discutidos. E lembrando que a área é uma congregação que tem uma história de diversidade e que isso aumentou até porque antes era uma comunidade, basicamente uma congregação étnica de origem alemã, e que ao longo dos anos foi incorporando pessoas de outras etnias, sefaradis, enfim. Então, é super importante que essa pluralidade, esse é o termo, isso até consta do estatuto, que a área plural seja preservada. Eu acho, por exemplo, o conselho, quanto mais diverso ele for em termos de pessoas de perfis diferentes, condições socioeconômicas diferentes, idades diferentes, interesses diferentes, porque a ARE ela tem um papel de ser congregação, estudo e tefilá, reza. Então, esses três aspectos têm que se procurar cobertos.